Fotografia, trilha sonora, atuação, caracterização, direção, elenco, roteiro, a mensagem, a emoção, a crítica, a divulgação, os comentários, resumos, análises, opiniões, diálogos em geral, enfim, cinema. Eu gosto muito de tudo relacionado ao cinema, a arte audiovisual de contar histórias, e é claro, eu incluo séries e animações no pacote. E eu tô sempre acompanhando conteúdo sobre cinema, principalmente aqui no YouTube. Eu posso perder horas da minha vida falando sobre filmes, séries e animações. Por incrível que pareça, eu sou introvertido. Mas se você quiser fazer amizade comigo, você só precisa mencionar o filme certo. E assim você vai conseguir minha atenção. Só tem um problema. Eu não gosto mais de assistir filmes, séries ou animações. Deixa eu me expressar melhor, não é que eu não gosto, é que eu não tenho mais cabeça pra isso. Eu não consigo mais sentar e assistir 1h30 de uma trama se desenvolvendo. Mais 2h30 de um vídeo de resumo do Clark eu posso, né? Clark, 2h30 é sacanagem. O homem tá trabalhando pesado, eu tive que assistir o vídeo em 3 dias separados, eu assisti o vídeo parcelado. Ótimo vídeo, inclusive. É uma mistura de saco cheio com cansaço e talvez falta de emoção e interesse da minha parte. Eu acho que eu virei uma pessoa amargurada. Esse foi um dos gostos que eu deixei que a vida tirasse de mim com o tempo. Com a vida, eu quero dizer a rotina, os eventos que acontecem ao longo dos anos, as responsabilidades, o trabalho, maldito seja. Como alguém que gostava ou gosta tanto do cinema, a arte audiovisual em geral, não consegue mais parar pra assistir um único filme, ver um único episódio de uma série. Eu apelidei esse fenômeno carinhosamente de Síndrome do Piuí e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu não consigo mais dedicar um momento do meu dia a assistir um filme, mas sabe o que eu conseguiria assistir sem parar? Você dando like nesse vídeo. Dá like aí, por favor. Depois que eu comecei a trabalhar, eu fui me desmontando igual um Lego, perdendo peças importantes, deixando uma por uma em cada lugar que eu passava. Eu parei de desenhar, eu parei de escrever. Por um tempo eu parei de ouvir músicas, eu parei de assistir coisas e a única coisa que eu via com frequência eram os vídeos do Ludo Viajante, enquanto eu romantizava o conforto da solidão melancólica. Cinema é uma forma de arte, isso sem dúvida. E arte pra mim está e sempre esteve relacionada a sentimentos, emoções, o reflexo de aspectos da vida. E tudo que eu sentia nessa época, onde eu passei a perder o gosto pelas coisas, era cansaço, tédio, frustração. Quando eu não tava trabalhando, eu tava vegetando na cama. E passar dia após dia me privando de sentir qualquer coisa me deixou no modo automático. Eu já não tinha mais opinião, vontade e nem identidade. Mas o assunto mais emocional e filosófico eu vou deixar pra outro vídeo, que talvez eu nunca faça. A pergunta é, onde o canal Piuí entra nisso? Calma lá, meu jovem. Tal como o Ludo Viajante na minha época de recuperação psicológica, o canal Piuí tem sido importantíssimo pra mim na minha reabilitação ao cinema. Radiohead, entendeu? Porque todo o interesse que eu ainda possuía por filmes, séries, animações e notícias relacionadas foi sustentado por canais como Clark, Ei Nerd, Gaveta e o Piuí principalmente. Eu passei a conhecer filmes e séries através dos vídeos e notícias e às vezes eu me encorajava a assistir alguns de pouco em pouco por causa disso. Mas ainda assim persiste aquela sensação de desânimo, tipo, nada me toca. Eu acho que o último filme que eu consegui assistir e me passou algum tipo de emoção foi Pecadores, que pra mim foi obrigatório assistir. Como o meu entretenimento, né, totalmente baseado na internet, quando o filme tava em alta, tinha cenas e gente falando dele em toda parte. E eu gosto de blues. E eu gosto do Michael B. Jordan, homem bonito da p***. Mas eu acho que foi por um motivo pessoal, no final das contas. A retratação da época, mesmo que não muito aprofundada, e a representação da cultura afro-americana daquele período me pegou muito. Talvez se eu escolhesse melhor os filmes, as histórias que eu vejo, os temas que elas abordam, eu conseguisse me conectar mais com essa parte de mim novamente. Uma parte de mim que gostava disso, que gostava de sentir. Nunca foi só entretenimento, nós aprendemos muito com as obras que nós acompanhamos, o conteúdo que nós consumimos. Como eu disse, eu acredito que a arte imita a vida. E eu vi tantos aspectos da vida através de uma tela, que claro, nem sempre eram bons aspectos, mas até mesmo com as partes ruins da vida, principalmente com elas, na verdade, a gente aprende muito. A gente se identifica, a gente se encanta. A maioria dos filmes que eu assisti na minha vida, eu diria que uns 80% dos filmes que eu assisti foram em DVDs, aparelhos de DVD. Você jovem que pode estar assistindo esse vídeo, você sabe o que diabos é um aparelho de DVD? Eu tenho que me perguntar porque quem nasceu em 2010 já tem 15 anos. 15 anos, cara. Filmes de comédia, terror, suspense, muitos filmes de ação sempre foram meus favoritos na infância, né? Ong Bak, quem lembra de Ong Bak é um clássico. Drama também e por aí vai. Todos em uma época em que eu tava decidindo o que eu queria ser da vida. Pra alguém que já quis ser tantas coisas, eu acho que o eu mais novo hoje em dia teria uma surpresa desagradável, complicada. Mas eu deixei muito de mim mesmo pra trás.
Eu já fui mais criativo, já fui mais animado, sensível, esperançoso, elétrico. Eu poderia passar um dia inteiro no sofá assistindo filmes, aqueles DVDs 3 em 1, 4 em 1, 5 em 1, um atrás do outro. De manhã até a noite em um sábado qualquer. Eu poderia ser um vagabundo ou um cinéfilo. Eu vou deixar vocês tirarem as suas próprias conclusões. De uns tempos pra cá eu tenho tentado recuperar partes de mim que eu perdi no caminho. E sempre que eu revisito um filme que eu assisti repetidamente na minha infância ou adolescência, eu recupero um pedacinho de mim que eu não sabia onde eu tinha perdido. Eu me lembro de coisas, momentos, pessoas pelas quais eu passei, sonhos que eu já tive, escolhas que eu tomei que me trouxeram até aqui. Também me lembro de coisas que eu aprendi, revejo cenas e repenso em ideias que me moldaram quando eu vi aquelas coisas pela primeira vez. Nunca gostei de guardar lembranças, nem de revisitar coisas, mas isso é assunto para outro vídeo, que talvez eu também nunca faça. O ponto é que, revivendo minhas experiências, olhando para todas essas obras, cenas, histórias, com os olhos que eu tenho hoje, olhos cansados, fundos, sem brilho e com olheiras notáveis, eu penso em quanto essas coisas me moldaram, no quanto elas me afetaram, me influenciaram ao longo dos anos. E ao mesmo tempo, eu refresco minha memória e me lembro de como eu era na época em que eu assisti aquilo pela primeira vez. O que eu deixei pra trás? Brincadeiras à parte, a síndrome do Pee-wee é a tentativa banal, fútil, mínima ou preguiçosa de manter a brasa de algo que pra você já foi uma chama acesa. É a sensação de desânimo, esse olhar frio pra algo que já fez seus olhos brilharem um dia. É querer muito voltar a fazer algo que você gostava e não ter o pontapé inicial pra isso, ou o combustível necessário pra isso, que na maioria das vezes é uma emoção. Emoção que pode ter sido engolida por problemas, estresse, ocupações, responsabilidades e etc. Eu usei o cinema e o canal Pee-wee como exemplos para fazer esse vídeo porque é algo que acontece comigo. Ao invés de eu me encorajar a assistir algo que eu goste, me interessar por uma obra nova ou tentar rever as coisas que eu gosto, eu procuro por resumos, análises, comentários, sagas e fujo da possibilidade de lembrar, a possibilidade de sentir, a chance de me interessar, de me inspirar, optando pelo caminho mais rápido e menos emocionante. Não me entendam mal, eu adoro os vídeos do canal Pee-wee e de todos os canais mencionados aqui, eu passo horas assistindo. E é muito bom acompanhar tudo isso, mas eu preciso voltar a me interessar, não só pelo cinema, como eu disse, é só um exemplo, mas essa síndrome do Pee-wee pode ser relacionada a outros hobbies, como esportes, desenhos, música, cozinha, literatura, qualquer coisa que você gostava ou gosta, mas não consegue mais aproveitar e ainda assim não larga o osso. Não abandona, mas também não consome. Seja por cansaço, desânimo ou seja lá mais o que pode estar acontecendo com você. Eu não sei muito bem o que dizer para ajudar com essa sensação, mas eu posso dizer que eu vou continuar tentando recuperar o gosto pela arte, audiovisual e ilustrativa, que foram as que eu acabei abandonando com o tempo. E eu espero que vocês também consigam recuperar seus gostos, hobbies, sonhos, vontades e emoções. E eu desejo força e sorte para vocês. E me desejem também, eu vou precisar. Eu não tenho uma frase motivacional pra passar pra vocês no final desse vídeo, então, sei lá, fujam da procrastinação, vão fazer algo que vocês gostem. E dito isso, por hoje é só, pessoal. E eu vou lá reassistir a saga Mestre dos Brinquedos do canal Pee-wee. Grande saga. Abraço.